Talvez eu não tenha vivido como deveria, veio-lhe de repente à cabeça. Mas como estaria errado se eu fazer tudo corretamente? Disse para si mesmo e imediatamente afugentou de si, como algo totalmente impossível, a única solução de toda a charada da vida e da morte. Imagine o quão doloroso deve ser chegar ao ponto de olhar nos olhos da morte e talvez chegar à conclusão de que talvez toda a sua vida tenha sido pautada em conquistas inebriantes. Perceber talvez que todas as suas causas foram perdidas e por isso se perdeu a vida pelas causas erradas, entende? Esse é o drama principal do livro A Morte de Ivan Illich, livro que inspirou o vídeo de hoje. Então, bom, eu sou Luzácio e vamos lá. Vazio. Esse é possivelmente o único sentimento sentido por Ivan nos seus últimos segundos de vida. Olhar para trás, perceber a passagem dos seus anos de vida e ver que somente se foi feliz na infância, isso é, quando ele não tinha grandes desejos, quando a conquista não era tudo aquilo que ele ambicionava, tudo aquilo que colocava as trincheiras que ele pretendia seguir em sua vida. Ele nunca conseguiu se entender, provavelmente. Ele nunca soube o que realmente desejava. Ele realmente existiu? Não o Ivan Illich como ser material, porque sua existência nesse sentido é completamente inegável, é incontestável que ele existe enquanto ser humano, entende? Mas sim o Ivan por trás daquela consciência, o indivíduo que de fato sentia algo, que sabia sobre que caminhos pautar sua própria vida, caminhos esses que não se baseavam em conquistas meramente superficiais, inebriantes no sentido de nos trespassar uma espécie de prazer meramente temporário, cujo único intuito era justamente nos fazer parar de pensar naquilo que nossa mente, em forma de uma erupção vulcânica, tenta espirrar para fora. O pleno fato de que se é infeliz, apesar de tantas conquistas. Talvez A Morte de Van Ellis seja o melhor livro possível para se demonstrar o vazio de uma vida verdadeiramente superficial, entende? O protagonista passou a vida inteira em busca de pequenos momentos de alegria. Ele não via o mínimo prazer em todo o processo porque ele não fazia basicamente o que ele queria, ele nem sabia o que de fato ele queria. Ele era casado, tinha uma esposa, tinha uma família, o que para muitos seria um grande motivo de alegria, mas eis a questão, ele não conhecia a sua esposa a ponto de que ele não se dava bem com ela. Entende? O que fazia ele aturar aquele casamento eram os pequenos momentos de felicidade, os pequenos picos de adrenalina, de dopamina que eram liberados por uma relação que era possivelmente conturbada até mesmo nos seus mínimos detalhes. O que fazia ele aturar uma profissão que ele não gostava, o que fazia ele aturar todo aquele sofrimento, todas as dores de cabeça que vinham com aquela profissão, porque toda profissão tem certamente as suas dores de cabeça, era meramente o salário, entende? Tanto que boa parte do livro ele passa ainda em busca de um salário melhor. Entende? Ele chega ao local que é o da sua morte por causa dessa busca quase que inalcançável por um valor específico monetário de ser ganho, entende? E ainda assim, quando ele obtém esse valor, ele ainda não é feliz com aquele valor. Ele ainda se vê infeliz mesmo ganhando o salário que durante muitos anos de sua vida eram basicamente o seu sonho, entende? Se eu ganhasse valor X, eu seria feliz. Ele passou a vida inteira, pelo menos uma boa parte dela, com esse ideal na sua cabeça, para quando chegar lá ele perceber que não era aquele valor que o faria feliz, entende? Os seus hábitos não permitiam isso, os hábitos de sua família não permitiam isso. Ele queria sempre mais. Era a completa ganância de uma forma completamente destrutiva. Era a ganância de não conseguir nem sequer mesmo ver sentido ou prazer no seu simples trabalho, mas apenas no saláriozinho que caía todo final de mês. Esse é o dilema de Van Illich. Dilema esse que o consome tanto, mas tanto, tanto e o consome tão lentamente que aos poucos ele vai perdendo a noção do que seria algo minimamente decente, tanto que ele chega em certo ponto do livro e se pergunta: mas se é assim, pensou, se eu partirei dessa vida com a consciência de que destruí tudo aquilo que me foi dado e que não é possível corrigir, então, e daí? E daí, digo eu, Ivan Illich. Nesse momento ele já estava completamente tomado de medo, de pavor, de falta de esperança, entende? Ele, é o único momento, talvez o livro inteiro, o único que eu consegui identificar onde ele realmente admite: eu fracassei, não há nada que eu possa fazer com isso, entende? Talvez o arrependimento que ele tenha sentido naquele momento livre de todas as culpas que ele teve em sua vida. Talvez do outro lado. Talvez aquele mero arrependimento tenha dado a ele a maior dor possível, esse pensamento. E daí? Talvez um brado de revolta contra todo o destino que lhe foi traçado. Talvez um brado de raiva contra todas as mínimas escolhas que ele teve ao longo de sua vida. Talvez a máxima aceitação de uma tristeza incontestável e incontrolável que ele sentiu naquele momento. Ivan Illich, quando ele traz esse tipo de pensamento, ele mostra até que ponto o homem pode deturpar a si mesmo, considerar como algo simplesmente normal, ignorar o fato de que esse jogo fora a sua vida, ignorar talvez o maior fato possível, talvez a única pergunta que fizesse a sua existência valer a pena caso ele conseguisse a responder, fugir dela.
assim como ele fugiu de todos os seus verdadeiros desejos, como ele fugiu de toda e qualquer possível verdade que poderia permear a sua vida, depois de suprimi-la durante tantos e tantos anos. Talvez ele tenha perdido nesse momento, nesse curto e daí, nessas pequenas duas palavrinhas, toda e qualquer chance de libertação moral. Libertação moral no sentido de não mais se autocondenar por tudo aquilo que aconteceu. No sentido de se sentir minimamente mais em paz com tudo. Entende? Quando você lê isso no livro, você não sente que ele falou no sentido de que tá, eu fracassei, tá tudo bem, não. Mas você sente que ele falou no sentido de que tá, eu fracassei. Minha vida não serviu de nada. Eu nunca deveria ter existido. É isso que eu consigo ouvir e perceber nessas palavras do Ivan, entende? E é por isso que esse livro me marcou tanto. Um livro que te faz pensar sobre até que ponto a superficialidade corrompe o homem por dentro. Até que ponto ela te distrai, até que ponto ela te consome, até que ponto as conquistas que se baseiam basicamente em matéria podem te destruir, te tirar da sua cabeça a concepção daquilo que é realmente importante, entende? Até que ponto somos capazes de substituir nossos valores por dinheiro, entende? Até que ponto os objetivos, os sonhos conseguem se curvar para o mero desejo de obtenção de maior meio de riqueza social, de maior prestígio, como é o caso no que acontece hoje em dia no Brasil, entende? Até que ponto o vazio toma de conta lentamente e a gente aceita, simplesmente porque nos esquecemos no final das contas quem realmente somos. Tal qual Ivan Illich se esqueceu de si mesmo ao longo do livro, se esqueceu de quem ele era, se é que ele um dia já foi de fato alguém, e não basicamente aquilo que as pessoas queriam que ele fosse. Talvez perceber tudo isso e chegar a essa conclusão seja a meta final do autor desse livro. Perceber que talvez nem tudo seja sobre um ganho direto e objetivo. Perceber que existem ganhos muito maiores do que meramente o financeiro, do que meramente um ganho que tem por objetivo nos satisfazer momentaneamente. Mas existe uma satisfação muito maior. É possível obter essa satisfação, entende? Embora ela seja muito difícil, não dá pra negar isso. Obter uma satisfação em qualquer âmbito que seja, ser de fato feliz, exige de si mesmo um conhecimento absurdo. Não de mundo, não de experiência, não de filosofia, no sentido intrínseco da filosofia, de conhecer Sócrates, Platão, Kant. Não. Mas no sentido de conhecer a si mesmo. O que sua alma realmente deseja, entende? Aquilo é verdadeiramente o que você quer para sua vida, ou é basicamente um caminho que vai te desviar daquilo para o que você nasceu para fazer, daquilo que você realmente quer para sua vida, daquilo que realmente te interessa, entende? Então, bom, talvez a única coisa que eu queira que você realmente aprenda com esse vídeo e que realmente você leve para sua vida seja o escrito que estava na medalhinha que o Ivan eles carregaram. Respice finem, considere o final. Em tudo que você for fazer, considere a sua finalidade. Considere a finalidade de cada mínima escolha sua. Considere o local que você quer chegar no final das contas, o que você quer chegar, não o que as pessoas querem que você chegue, entende? No final das contas, o caminho vai ser sempre solitário, você nunca vai ter certeza se ele é o certo. Mas talvez a liberdade de poder dizer esse foi o caminho que eu escolhi valha tanto quanto qualquer certeza que esse caminho possa te dar, entende? Porque às vezes, o lado bom da vida é justamente aquilo que nós não podemos prever. É o que torna ela no mínimo interessante e instigante. Então, bom, vivam, se divirtem, arrisquem um pouco, sigam um pouco o que vocês realmente querem, se descubram, se conheçam, entende? Saibam de forma definida quem vocês são. E assim, quem sabe, algum dia, lá no final, quando já estiverem velhinhos, talvez nos seus últimos suspiros, você possa dizer: eu consegui viver decentemente. Eu consegui viver de um jeito que eu considerei certo. Bom, eu sou o Luzacho. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Espero ter te ensinado algo de útil. Então é isso. E até a próxima.